Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo 2, agora versos 9 e 10. O estudo hoje à noite, nós já estamos continuando o nosso estudo de 1 Timóteo, já tratamos sobre o apóstolo, nós aprendemos que apóstolo significa o quê? Enviado. E nós sabemos que tinha os 12 apóstolos que foram enviados. O Senhor Jesus Cristo também foi chamado apóstolo. E nós somos apóstolos na forma que nós somos enviados. Mateus 28, 18, 19, claro, indo e pregar o Evangelho, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos também enviados. Em 1 Timóteo 2, 9 e 10, encontramos o dever das mulheres. E a mulher pode pensar, agora vamos apanhar. Não vai apanhar nada. Nós estamos querendo saber a função de cada pessoa na igreja local. Semana que vem vamos tratar a função do pastor, do bispo, do presbítero da igreja local. E por que estamos tratando agora? Porque 9 e 10 segue logo depois de 7 e 8. E antes de 11 e 12. Tem 11 e 12? Tem. Tudo bem, mas vamos até 15 hoje. E depois capítulo 3 segue capítulo 2. Então, estamos seguindo para aprender como devemos andar na igreja local. Pode ficar em pé comigo hoje à noite e vamos ler versos 9 a 15. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 a 15. Que do mesmo modo as mulheres se atraveiam em traje honesto com pudor e modéstia, não com tranças ou couro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque a primeira foi formado Adão, depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Oremos. Precioso Pai, pedimos que o Senhor possa guiar nosso estudo hoje à noite, ajudando a gente a entender como o Senhor quer que a igreja se organize e funcione. Abençoe nosso tempo junto. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Pode sentar-se. É muito importante as primeiras palavras de verso 9, que falam do mesmo modo as mulheres. Por que Paulo falou assim? Nos versículos antes, Paulo está falando de qual qualidade dos homens. Olha lá. Está falando de qual atividade e qual a qualidade dos homens. Que eles orem por todos os homens, e eles orem pela salvação, e eles orem com mãos santas. A qualidade é o quê? A qualidade espiritual, a qualidade de ter corações puros diante de Deus e diante dos homens. E agora Paulo fala sobre as mulheres, do mesmo modo como? Da mesma qualidade e espiritualidade, que as mulheres devem ter a mesma procedimento, vamos dizer, nas suas responsabilidades
que vamos ver hoje à noite. Como homens devem orar com mãos limpas espiritualmente, as mulheres devem enfatizar mais a preparação espiritual e a beleza do que a preparação física e a beleza. Seria interessante todos nós, seja homem, seja mulher, preocupar-se em ver quanto tempo gasta em preparação do seu corpo fisicamente e quanto tempo você gasta em preparação do seu espírito através da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Tem pessoas que gastam horas em preparação e tudo. E vamos ver essa qualidade hoje à noite. Mas antes, vamos para 1 Pedro 3, terceiro capítulo de 1 Pedro. Começando no verso 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, parte espiritual, em temor. E enfeite delas não seja o exterior, no frisar de cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem, a pessoa, encoberta no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. É assim que nós procedimento, seja homem, seja mulher. Nós cantamos um hino hoje à noite, eu vi Cristo em ti. A pergunta hoje à noite, o mundo lá fora está vendo Cristo em nossas vidas? Está vendo Cristo na sua vida, no seu comportamento, no seu vestido, nas suas palavras, nas suas crenças, nas suas atitudes, ou não? Eu creio que muitos de nós falhamos muito nesta parte, e o mundo não está aceitando Cristo, porque não está vendo Cristo nas nossas vidas. Eu acho que foi Mahatma Gandhi, falou que ele ia tornar-se um cristão se pudesse pelo menos ver um de verdade. Oh, mas que condenação para nós. Então a razão que Paulo está escrevendo para apóstolos, para o homem e para as mulheres, que do mesmo modo as mulheres se atraveem em traje honesto, com pudor. Pudor é uma palavra que a gente não usa mesmo, significa respeito. Com respeito, respeito para com Deus e a sua palavra, respeito para com os outros. E modéstia, não com tranças com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A coisa que mais faz a gente ser bonito diante de Deus é fazer as boas obras. Notamos em Romanos, capítulo 10, que fala quais são preciosos os pés daquilo que leva o Evangelho. É nós que temos de ter o comportamento e a mensagem do Evangelho que faz a gente ser bonito. Da mesma maneira, também, a palavra também se refere à afirmação de que os homens orem em toda parte, então, seja em todas as igrejas. Então, a mesma aplicação para as senhoras em toda parte. Quando eu estava estudando, um comentarista falou que a mulher, pelo menos, tem que comportar-se assim na igreja local. Eu já tirei, eu não coloquei aquela na minha anotação, não. Porque não é só aqui, tem que ser em todo lugar que o povo pode ver aquela pessoa diferente, anda diferente, fala diferente, as atividades são diferentes, as atitudes são diferentes. Por quê? Porque tem Cristo como Salvador. Essa faz a gente ser diferente. Ele fala que as mulheres se adornem com roupas modestas.
É assim que as mulheres cristãs devem vestir, especialmente aqui na igreja e na sua vida diária. O povo tem que ver Cristo na vida das mulheres, na vida dos homens também. Eles têm que ver Cristo em nós. Cada pessoa deve se perguntar: o que eu estou vestindo é apropriado para a ocasião? Eu já vi pessoas jogando futebol, mas eu nunca vi pessoas jogando futebol como Daniel estava vestido para casar. Não tinha aquela roupa elegante e tudo, não. Tinha roupa de futebol. Então, é apropriado jogar de terno futebol? Não. Mas também não é apropriado para usar aquela roupa em outras atividades. Ou seja, na igreja, andar na rua e tudo. Cada roupa é para um certo serviço. É nossa responsabilidade. É modesto, é apropriado. E o que a modestia? É de mais ou de menos? Eu vejo hoje em dia muitas pessoas dizendo ser crentes. Eu parei de olhar no Face. A única vez que eu olho no Face praticamente é quando eu estou colocando a mensagem, como de hoje à noite no Face. Porque eu tenho vergonha de ver algumas fotos de mulheres, como eles colocam. Mulheres que se dizem ser cristã, mas a roupa não é de menos, mostrando demais. Então, nós temos que ser cuidadosos em usar a roupa certa em qualquer lugar. Nós temos que perguntar: essa roupa vai chamar atenção para mim? Para minha pessoa? Vai causar uma pessoa a pecar em cobiço, talvez? Ou a pessoa vai olhar para mim e falar: não, mas ele é estranho demais. Jogando tênis de terno, não dá não. Jogando futebol de terno, ele é cristão, é meio esquisito mesmo. É o mesmo sistema. Não é só modéstia. De semelhante maneira, as mulheres se adornam com roupas respeitosas, com pudor ou sobriedade, não com traste, ouro, pérolas, roupas caras. Antigamente, nessa cultura, as pessoas ricas, eles compraram uma roupa elegante e tudo, usou uma vez. E a fama deles foi ter muita roupa e usa a roupa só uma vez, porque era rico, podia. Não é assim a mulher. Quando eu estava estudando, fala sobre usando roupa como pessoas que servem o Senhor. Isso. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Eu garanto, no casamento de Mariana, era elegante. Mas eu ficaria apavorado se eu fosse ver ela, vamos supor, alguém despejando comida no chão, ver ela com aquela roupa elegante ir lá e catar as coisas e tudo. Não, é fora da roupa que ela estava usando. A roupa era para casar, não para limpar e tudo. Então, a roupa tem que acompanhar o serviço que a gente tem que fazer e tem que ser modesto. 1 Pedro 3,3, que já lemos, fala sobre isso. A forma como você se veste reflete seu coração. O povo pode ver Cristo na sua vida, na roupa, não só a roupa, mas a sua atitude. Quando eu estive na Força Aérea, depois de anos, eu recebi um e-mail. Eu já usei essa ilustração várias vezes, de um colega que eu nem gostei, era muito pervertido e tudo, não gostei mesmo e tudo, mas ele falou que ficou impressionado comigo sobre a atitude que eu tinha quando eu estava na Força Aérea. Eu expliquei, porque eu sou cristão, eu tenho Cristo como meu Salvador. Então é assim que o mundo tem que ver
na sua vida, seu vizinho, sua vizinha, o colega de serviço, as colegas onde você encontra os seus amigos, eles têm que ver Cristo na sua vida. Nós estamos falando das mulheres, mas aplica-se ao nosso. O adorno mais importante são as boas obras. Olhe comigo no verso 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Essa mostra o seu caráter, a sua atitude. O povo tem que ver Cristo na sua vida. Essa razão que eu estou colocando na escola dominical. Muito ênfase sobre essa, fazendo o estudo bíblico, usando o livro de João e Romano. Por quê? Entra na casa para que as pessoas possam ver na sua vida uma vida diferente, para que eles possam aceitar Cristo como Salvador. Nos versos 11 e 12, fala assim: a mulher aprende em silêncio, com toda sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido que esteja em silêncio. Tem igrejas que acreditam que a mulher não pode falar nada na igreja. Esse não é o sentido do versículo. O sentido é que a autoridade, ou seja, a liderança é masculino. E ele vai explicar a razão daqui um pouco. Fala que a mulher aprende excelência com toda sujeição. Deixa a mulher aprender em silêncio. Essa tradução leva alguns a acreditar que é proibido as mulheres falar nas reuniões de igreja. Mas não está ensinando isso. Está ensinando sobre hierarquia, autoridade na igreja. Nós fomos numa igreja muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, que para apresentar a missão, o nosso projeto e tudo, eu falei com o pastor, eu dou testemunho, a minha esposa dá testemunho e tudo. Eu falei, não, a sua esposa não pode não. Então, ela tem uma coisa que ela canta, pode cantar música especial? Não pode não, a mulher tem que ser em silêncio na igreja. Eles não assumiram a sustentar a gente, eu fiquei feliz, que era estranho, porque a Bíblia não está ensinando isso, está ensinando sobre a liderança. Paulo usa a mesma palavra em 1 Timóteo 2,2, é traduzido sossegado, então submissão. Fique sossegado, não entre no conflito, fique tranquila. E tudo é o sentido do versículo. A ideia é sem contenda, em vez de silêncio total. Então, nossa igreja, se tiver uma reunião, pode opinar, não tem problema não, mas sem ser contencioso, é a ideia. Em outros lugares no Novo Testamento, até mesmo os escritos de Paulo, as mulheres são especificamente mencionadas como orando e falando na igreja. Segura a mão aqui, vai para 1 Coríntios 11, verso 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapado. Nós tínhamos um missionário aqui que a esposa dele sempre usava o chapéu, bonezinho e tudo, não, boné não, chapéu mesmo, ou seja, um véu, alguma coisa. E ele acreditava que precisava, segundo 1 Coríntios 11. Mas eu sempre citava o verso 15. Mas tem a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, nós ensinamos que a mulher pode cortar o cabelo? Pode. Não tem problema não. Mas essa corte de cabelo que parece com o cabelo de homem, eu acredito que é isso que 1 Coríntios 11 está ensinando. Mas se alguém entrar aqui com esse tipo de corte, será que eu vou danar com ele? Não, de jeito nenhum, essa não é minha.
a obrigação, mas a Bíblia ensina que os seus cabelos, donas, foi dado em lugar do véu. Então, para ser honroso assim, aprender silêncio tem a ideia de que as mulheres ensinam ensinamento dos homens que Deus escolheu para lidar na igreja local, com submissão em vez de contenda. Mas tem lugar onde ensina que a mulher tem que ensinar, mas não ensinar o homem. Abrem as suas Bíblias em Tito, capítulo 2, verso 1 e seguinte. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, os homens, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, um bom testemunho, como convém às santas, não caluniadoras, não dados a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderados, puros, boas donas de casa, sujeitos a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É notável que a igreja lá em Uberlândia, uma igreja lá nos Estados Unidos, convidou a dona Susana para ensinar as mulheres, tá? Então, não é que a mulher não pode fazer nada na igreja local, ela tem que ensinar. E tem senhoras aqui que poderiam ensinar a Bíblia para as outras senhoras, ou para as crianças também. A Bíblia ensina assim, tem que ver com respeito de uma ordem de autoridade reconhecida. Isso certamente não significa que os homens são mais espirituais do que as mulheres, mas que tem a hierarquia estabelecida por Deus. É interessante, nós servimos um Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? Nós ensinamos, e a Bíblia ensina, que todos são iguais. Mas o Senhor mostrou na hierarquia da Trindade, quando ele estava aqui na terra, ele falava o que o Pai indicava. Isso quer dizer que ele é inferior? Não, só a hierarquia era assim. Ele tinha outra responsabilidade. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo falou que ele tinha de sair para o Espírito Santo entrar, para habitar em nossos corações. Que o Espírito Santo ia nos ensinar, ia nos guiar, ia aconselhar, confortar, enfim, ia fazer o serviço dele aqui. Quer dizer que o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai é inferior ao Pai? Não, é só a hierarquia estabelecida por Deus. Então nós temos que entender, submissão não é ser um tarpete. Submissão não é ser humilhado, desprezado e tudo. Submissão é respeitar a hierarquia que Deus colocou. Então a mulher tem que respeitar o seu marido. O seu marido é o líder da família. A Bíblia ensina. Fala, mas meu marido é um bobo. Mas por que você casou com um bobo? Eu era mais bobo do que ele, parece. E tudo. Então segue ele, porque isso quer dizer que ele é mais esperto. Se você é mais boba, não é? E tudo. Eu já ouvi homens falar, não, mas minha mulher é uma bruxa, por que você casou com bruxa? Não, mas ela não era uma bruxa, era um anjo. Então, quem fez ela tornar de um anjo para uma bruxa, se não você? É onde o Zé entra no assunto. Pois é, e tudo. É uma coisa que nós temos que ter. A submissão é respeitar e deixar e seguir a hierarquia de Deus. Nosso fracasso em exercer a autoridade bíblica e nosso fracasso em submeter a autoridade bíblica
não é apenas errado, é triste. E nós pecamos contra a própria natureza de Deus. Segurando a mão agora, vai para 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Verso 23. Não, errei. Eu estou no 2 Samuel. Não dá. 1 Samuel 15. Verso 23. Vamos começar em 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Falando com Saul. Meus amados, a obediência exata da palavra de Deus, exigido por Deus, jamais indica que uma pessoa que é submissa à autoridade é inferior. Só que outra pessoa tem mais responsabilidade. Deus colocou como autoridade. É uma coisa que talvez a pessoa que já serviu no militar, entende melhor. Pode ter um bobão. Eu tinha um capitão e um tenente. O tenente me mandou para fazer uma certa coisa. Eu fui fazendo e o capitão chegou e me mandou fazer outra coisa. Tudo bem, eu comecei a fazer. E quem voltou? O tenente. O capitão já foi embora. E o tenente falou: ué, sargento, eu não falei para fazer tal e tal e tal? Eu falei: sim, senhor, mas o capitão passou aqui e me mandou fazer outra coisa. Ou não, que capitão, você vai fazer o que eu mandei. Você faz o que eu mandei. Tudo bem, eu voltei para o serviço dele. Eu fiquei muito grato que o capitão não voltou. Ele ia danar comigo de novo. O tenente era um bobo, mas eu tinha que obedecer. É uma hierarquia militar. Nós temos a hierarquia que Deus estabeleceu. Pai é o líder da família. Esposa é submissa à sua liderança. E os filhos são submissos à liderança da mãe e do pai em final. Então, esse é o que Deus colocou. Não é gente. E ele dá a razão aqui, mais tarde, e vamos ver. Não é permitido que uma mulher ensine ou tenha autoridade sobre um homem. Ou seja, a nossa Bíblia fala sobre o marido. A significação de Paulo parece claro. As mulheres não devem ter o papel de ensinar a autoridade na igreja local. É o homem que tem. E é isso que Deus falou. Não, eu não. Eu noto hoje em dia que o problema das nossas igrejas é que tem tantos homens preguiçosos que não fazem nada, que às vezes exige que a mulher faz o que o homem deveria fazer. Eu já vi isso várias vezes. É errado. Eu lembro como jovem já de, acho que foi 17, 18 anos, no nosso grupo de jovens, foi uma mulher que ensinava na aula. Não deveria ser ela, deveria ser um homem ensinando os jovens e tudo. Mas era porque não tinha homem que queria fazer. Então, é um problema que nós temos hoje em dia. Voltando para
1 Timóteo capítulo 2, agora versos 13 e 14. Porque primeiro foi, agora Paulo dá a razão. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Nós temos de entender bem. Adão foi formado primeiro e depois Eva. Então a hierarquia já começou ali. Adão foi criado do pó da terra, Eva foi criado do lado de Adão, da costela, mostrando que ela não era autoridade sobre ele, nem para ser pisada, mas auxiliadora do lado. A primeira razão que mostra a autoridade masculina na igreja é a ordem da criação. Adão, homem, foi criado primeiro e recebeu a autoridade original da terra. É interessante, quando é que Adão recebeu a ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Quando? Antes que ela foi criada ou depois? Hein? Quantos acham que foi antes? Quantos acham que foi depois? Quantos não acham nada? Foi antes. Foi antes. Ele recebeu essa depois, em capítulo 2, Eva foi criada. Então, quem foi responsável de obedecer o mandamento? Primeiramente, Adão. E ele era responsável para ensinar quem o mandamento? A Eva. Ele ensinou Eva? Parece sim, porque ela falou com o Satanás que não podia comer nem tocar a árvore. Nós não sabemos se ela inventou aquela não tocar a árvore ou se Adão ensinou ela para nem tocar e tudo. Mas sabemos que ela foi enganada, porque os Lúcifer, ou seja, Satanás, falam, não, mas Deus sabe, não vai fazer nada disso, ele sabe que você vai ficar igual a Deus, não pode fazer. Então ela olhou para a árvore e viu que a árvore era bonita, e o fruto da árvore era boa para comer, e comeu e deu para Adão. Quem é que pecou nesse negócio? Quem pecou? Adão ou Eva? Adão, por quê? Ele recebeu o mandamento que não pode comer. E ele comeu. Ele pecou. E nós temos comprovação lá no Novo Testamento, falando pelo homem entrou o pecado no mundo. E com o pecado a morte. E todos pecaram. E destituídos são da glória de Deus. Adão recebeu o seu mandamento e a sua autoridade de Deus. E ela recebeu o seu mandamento e a autoridade de Adão. A mulher sendo enganada, a segunda razão é a diferença no pecado de Adão e Eva foi ligada à sua diferença de autoridade. Ela tinha de responder a Adão. Adão é responsável porque havia uma diferença de autoridade. Olhe comigo em Romanos 5,12. Fala, diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu peco porque eu nasci pecador. E os meus antepassados são dois pecadores, Adão e Eva. E eu sou pecador por isso. Assim como Eva foi enganada e Adão não foi enganado, Adão fosse pior, porque ele pecou por escolha. Agora, ser uma mulher cristã à luz da maldição de Eva, verso 15. O irmão Cláudio vai.
foi semana retrasada. Ele já apontou para o verso 15. Ele falou, pastor Bill, o que significa salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação? O que quer dizer isso? Cláudio Van, você dedou um dos versículos mais contenciosos da palavra da Bíblia inteira. Eu estava lendo um comentário, eu vi pelo menos 4 explicações. Quer dizer que tem que entender o contexto. E o que eu achei mais adequada nesse versículo, pelo homem entrou o pecado no mundo. Por quem entrou o salvo do mundo? Pelo quem? Quem foi o caminho de entrar o Salvador do mundo? Vamos acordar hoje à noite? Hein? A mulher, Dona Maria, ela deu à luz a Messias, que deu a salvação para nós. Então, deu para mim entender, salvar-se-á, porém dando à luz. Quem deu à luz? Maria. E o Senhor Jesus Cristo fez o quê? Viveu uma vida perfeita, morreu uma morte horrível, ressuscitou-se dentre os mortos e agora senta à destra de Deus fazendo intercessão por nós. Essa que dá sentido para mim. Então, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor, na santificação. A coisa mais importante aqui, pode ser que aqui é que, embora a raça mulher seja feito algo ruim no jardim, ao ser enganada e cair em transgressão, a raça mulher também fez algo muito maior ao ser usado por Deus para trazer o Messias Salvador ao mundo. Mas em resumo é esse. Não culpe as mulheres pela queda da raça humana. A Bíblia não culpa, não. Em vez disso, agradece às mulheres por trazerem o Messias até nós. Esse é o final. Eu lembro uma piada que fala, foi uma reunião de escritório, tinha uma senhora lá, com muitos homens lá e tudo, e os homens começaram a falar das piadas de loiros e tudo, e a mulher já chega, ela não queria ouvir mais isso. Ela fala, mas pensa bem, onde vocês homens estarão se não fosse por causa da mulher? E um homem espertinho fala, no jardim, mas ele estava errado, eles não estariam nem no mundo, nasceram de mulher. Quem tirou a gente do jardim era Adão, o homem. Então hoje à noite, não culpe as mulheres, mas a ênfase desse último versículo é fé, amor e santidade com autocontrole. Acima de tudo, devemos observar esses pontos positivos na mulher. Todas elas são qualidades que Deus quer que sejam evidentes nas mulheres e que as mulheres efetivamente nutriam em seus filhos através das gerações. Nós temos que voltarmos para os princípios bíblicos. E esse que eu acabei de ensinar hoje à noite. Cada pessoa tem o seu papel na organização de Deus. Não indica inferioridade, mas ordem. Eu lembro lá em Vitória da Conquista, uma vez, nós visitamos lá e tinha um homem tão precioso, um homem que não era tão espertinho, não era uma pessoa
de muita inteligência, talvez, conforme que eu podia observar, mas você chegava na igreja, eu não estou referindo ao pastor Robson, não, tá? Chegava na igreja tudo limpinho, porta aberta, e ele feliz, terminando de arrumar as coisas. Ele era muito útil na igreja, ele fazia o que podia, ele servia o Senhor, ele seguiu os outros e foi útil. Nós temos de voltar para os princípios bíblicos. Aqui as pessoas dizendo ter Cristo como Salvador andam longe dos princípios, colocando o seu próprio pensamento em cima da palavra de Deus. Nós estamos precisando voltar para os princípios de autoridade. Primeiro, nós temos de rejeitar a autoridade corrupta. Segundo, nós temos de obedecer à autoridade que está lidando com a retidão. Tem muitas pessoas que não querem ser mandadas por ninguém. Eu já ouvi pessoas falando comigo assim: eu quero montar meu negócio, mas não tem ninguém mandando em mim. Eu falo com ele: meu amigo, você está doido. Mas doido como? Você vai ter seu próprio negócio, então todo mundo vai mandar em você. Porque você vai fazer o quê? Você vai servir a comunidade. E cada pessoa vai falar: faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Quando você está trabalhando para outra autoridade, hein? Tudo bem, fulano, faz assim. Tem que falar com o chefe, viu? Você só tem um. É assim. Nós temos de obedecer à autoridade. Não indica inferioridade, mas indica ordem. Lembramos que Deus é um Deus de ordem. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é o Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Essa é a ordem que nós temos hoje em nós. E vamos seguir o que Deus colocou aqui. Amém? Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e pedimos que o Senhor possa realmente lidar com a gente e a gente possa cumprir o papel que o Senhor colocou sobre a gente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Andando com Jesus. Se quisermos a Jesus seguir, Ele tudo pode nos suprir e pleno sucesso garantir, vindo na presença do Senhor, andando com Jesus, onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração. Se cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Cristo é nosso Rei, Deus Salvador. Temos em presença o seu favor. Vamos, pois, louvá-lo em amor, indo na presença do Senhor. Andando com Jesus, onde for, confiando em sua luz, com fervor, falando com Jesus em oração. Se cada dia e onde for, indo na presença do Senhor. Amém. Lembramos, quinta-feira, nosso culto de oração. Começou quinta-feira passada, que nós separamos para orar pelos pedidos e tudo. Pastor Robson vai pregar e tudo. Ele vai voltar com as mensagens maravilhosas que tirou férias. E eu sei que estudou os 8, 10 horas por dia. Não foi, pastor? O nome é férias, né? Amém. Então vai ser gostoso reunir aqui. Vem mesmo, não mata o culto. Eu sei que trabalha o dia todo, está cansado e tudo. Mas vem, se não der,
para ficar acordado aqui, vamos agradecer a sua presença e vamos ver você cochilando. Tá bom? Mas vem. Amém. Então, já oramos. Eu digo boa noite com